sou a Jéssica Sapucaia, sou gerente de produto aqui para soluções de segurança em nuvem, atuando principalmente com a experiência do cliente, na parte do Microsoft Sentinel e outras soluções também, aqui do Azure, né, das soluções de segurança do Azure. E aqui comigo estou com a Priscila Viana hoje, que vai também apresentar junto comigo essa sessão. Pri, quer falar um pouquinho, se apresentar rapidamente? Pessoal, nossa, estou até emocionada. Primeira vez que a gente está gravando uma sessão na nossa língua local. Eu acho que isso, na verdade, é um grande marco do que a gente veio construindo aí nesses últimos anos. Eu sou bastante conhecida, para os que me conhecem já sabem que eu mexo com alguns produtos de soluções do Microsoft. Quem não me conhece, eu sou Priscila Viana. Eu atuo na parte de um time muito específico chamado de Security Global Black Belt, que entre outros workloads também mexe com o workload de XSOAR, SIEM, Secure Analytics Platform, são os outros nomes aí que são adjuntos aí do nosso querido Microsoft Sentinel, e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando tanta informação legal, tanta novidade que veio só agregar cada vez mais. Obrigada pela participação de vocês, pessoal. Isso aí, obrigada, Pri. Bom, vamos aqui compartilhar um pouquinho a agenda com vocês. Então, a princípio, a agenda a gente vai compartilhar primeiro uma visão geral do Microsoft Sentinel. Como essa é a nossa primeira sessão das sessões da trilha em português, então a gente quer trazer, né, um nivelamento de conhecimento para que todo mundo a parta aí do mesmo nível de conhecimento sobre o que é o Microsoft Sentinel. Depois vamos falar um pouquinho do threat hunting em todos os dados, em qualquer lugar. Então aqui já entra as novas soluções que nós temos de basic log, search, transformação dos dados também. E, no final, trazer as últimas novidades, as últimas inovações que nós temos no Sentinel e também compartilhar como que vocês podem testar isso, né? Como vocês podem trazer esses conteúdos para o ambiente de vocês, para o cliente de vocês, tá? Bom, Pri. Vamos lá, pessoal. Bom, o que eu vou falar aqui não é novidade, mas é realmente para a gente setar um pouco de onde a gente está. Eu acho cada vez mais importante a gente reforçar o cenário que a gente tem vivenciado, principalmente nos últimos 2, 3 anos, eu diria. Porque, querendo ou não, todo esse cenário de pandemia, né, todo esse outbreak que a gente teve em 2019, 2020, ele, pelo bem ou pelo mal, ele nos trouxe muitos aprendizados, né? A gente tinha uma determinada superfície de ataque com algumas características. Hoje em dia, essa superfície de ataque praticamente explodiu para qualquer coisa que pode ser considerado um potencial vetor de ataque. Então, antes, a gente tinha principalmente aquela ideia da questão perimetral, do firewall, do e-mail com phishing ou spear phishing. Hoje em dia, não. Hoje é praticamente qualquer coisa. Quando você fala em principalmente ataques baseados em identidade, você vê que a coisa meio que explodiu. Então, antes você tinha basicamente a tua estratégia de monitoreio centrada principalmente em elementos de network ou de endpoint. Hoje em dia, praticamente é tudo e qualquer coisa que está no hybrid cloud, seja ele PaaS, IaaS, SaaS, identidade, entre outros tipos de, eu diria, workloads, né, para ser bem agnóstica. Então, basicamente, essa superfície de ataque, ela explodiu, né? Hoje em dia a gente está falando aí de realmente um aumento considerável, a gente tem mais ou menos uma média aí de uns 40% de aumento de superfície de ataque por ano. Então, vocês vejam que, basicamente, hoje é uma coisa bem desafiadora, né? A questão de gaps de potencial de expertise realmente é algo que impacta no nosso ambiente de segurança. Vocês veem aí, o mercado está super aquecido e principalmente quando a gente fala de mercado de cibersegurança. E é fato que a gente está sofrendo um gap aí de pelo menos 3,5 milhões de vagas aí que realmente o pessoal não consegue realmente completar, né? A questão do mean time to detect, mean time to acknowledge, eu diria que no melhor dos mundos ele vem se reduzindo. Realmente as empresas elas conseguiram ter uma certa maturidade em termos de realmente superfície de ataque. Mas vejam, à medida que a gente incorporou esses novos cenários, principalmente de hybrid cloud, vocês vão te convir comigo que a superfície de ataque hoje em dia está algo bem difuso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Embora que
o tempo médio de reconhecimento de alerta e detecção de alerta ele tenha reduzido no decorrer dos anos, por outro lado, ele continua sendo realmente desafiador, porque as lógicas que a gente usava para fazer detecção de alertas, né, detecção de intrusões, hunting, elas não são mais compatíveis em 100% dos casos do com que a gente está vivendo aqui. Então, acaba que aumentou ainda assim um pouco, eu diria que aí, basicamente, a maioria das empresas, elas passam por pelo menos 3 meses e meio, 4 meses, para conseguir identificar que tem algum tipo de intruso na rede, né? A automação é algo que precisa acontecer a ZAP. Hoje a gente ainda vê bastante times de segurança lidando com análises manuais de alerta, principalmente no que diz respeito à parte de incident response. Hoje em dia isso não é mais compatível com o que a gente vem vivenciando, porque senão a figura do profissional de cibersegurança, ele vai ser aquele profissional sempre, como dizemos aqui no Brasil, né, enxugando o gelo, fazendo um trabalho super manual, super repetitivo, que realmente não agrega muito valor à linha de negócio, à diminuição do blast radius, né, do risco de cibersegurança em si. Então, é isso, pessoal. São mais ou menos esses cenários que eu queria falar para vocês inicialmente. A gente vai endereçar a maioria deles. E Jéssica, fica à vontade se quiser agregar alguma coisa. Não, com certeza é isso, né, esses pontos são importante, assim, esses dados que a gente está compartilhando aqui são pré-pandemia, então com a pandemia esses números ainda se agravaram mais ainda, né, então, tem muito aí para a gente fazer, né, nos ambientes de SOC. Bom, aqui compartilhando então o que é o Microsoft Sentinel e para que ele vem, né, para apoiar vocês. Então, o Microsoft Sentinel é a nossa solução nativa de CIEM na nuvem, trazendo toda a tecnologia da nuvem, junto com inteligência artificial, automação, como a Pri muito falou, né, que cada vez mais é imprescindível a questão da automação na resposta a incidentes de uma forma rápida e eficiente, né. Então, com o Microsoft Sentinel, a gente tem alguns pilares aqui que a gente gosta de destacar, né, então, porque com a nuvem, a gente tem o poder da escalabilidade. Quando você tem um serviço on-premises, você precisa ter essa questão de entender qual que é a infraestrutura que você vai precisar ali para suportar aquele seu ambiente, né, aqueles seus logs. Normalmente, por exemplo, você tem algum período do ano, por exemplo, aqui a Black Friday, né, que nós temos, que ali aumenta muito o fluxo de acesso, por exemplo, se você tem um serviço na web, como que você garante que naquele período a sua infraestrutura vai suportar essa carga adicional que normalmente você não tem. Com a nuvem, isso já é algo mais, você consegue escalar de forma mais fácil, né? Com o Microsoft Sentinel, você não tem nem que, na verdade, se preocupar nessa questão de definir a escalabilidade, ele mesmo vai conseguir ajustar isso para você. Em outros recursos no Azure, a gente sabe que tem como definir essa questão de escalabilidade, mas com a parte do Sentinel, totalmente ele consegue trabalhar e fazer essa gestão para você de acordo com o que aumentar ali o fluxo de dados. Detecção, ameaça em evolução, então realmente ali em tempo real você tem vários tipos de regras analíticas que podem te trazer os dados, as ameaças que podem estar acontecendo ali no seu ambiente em tempo real. Existem algumas análises também que fazem a fusão de vários pontos de dados diferentes, para que você tenha uma visão holística do que está acontecendo, né, uma visão completa dos possíveis ameaças que você pode estar enfrentando ali no seu ambiente, então trazendo contexto de identidade, trazendo contexto de servidores, trazendo o contexto de possíveis threat intel, né, que você já está importando no seu ambiente também. Então, tudo isso você consegue juntar e te apresentar detecções mais relevantes, né, ali para o seu ambiente. Agiliza a resposta a incidente, porque dentro do Sentinel nós já temos a parte de SOAR, né, que é a parte de resposta automatizada aos incidentes. Então, isso é algo também extremamente fácil de ser implementado no Sentinel, né, já é nativo, você não tem que, você vai, claro, vai precisar identificar e habilitar os recursos, mas é algo que já faz parte da plataforma, não é um produto adicional que você tem que adquirir. E fique à frente dos invasores, então, porque justamente a gente consegue agregar essa fusão de informações, dados, de fontes de dados diferentes, e também a questão do Threat Intel, né, que com certeza isso agrega muito
na hora de fazer a detecção dessas ameaças e conseguir responder a isso. Pri, quer adicionar algum ponto aqui? Não, pode seguir, tá ótimo. Beleza. E o threat hunting em todos os dados, em qualquer lugar. Aqui hoje a gente vai trazer bastante essa questão dos nossos diferentes modelos de dados, né, que nós conseguimos trazer no Sentinel. Então, a gente tem agora o Basic Logs, o Analytics Logs, que já era o que a gente tinha até então, a parte de archive, né, então, como eu consigo fazer uma análise de todos esses diferentes dados, né, então, justamente essas são as features novas que nós vamos apresentar aqui, para que vocês consigam ter essa análise de dados, fazer essas pesquisas, independente de qual tier, de qual local que esse dado esteja, né, dentro do Sentinel. Então, existem novas features para conseguir apoiar nisso, e também a Pri vai falar bastante, um pouco com a gente, dessa questão de análise Big Data, né, então, como a gente consegue também consumir todos esses dados que nós recebemos hoje em dia dessas ferramentas de segurança, né, que nós temos nos clientes, de uma forma que realmente a gente consiga trazer informações válidas e com contexto para que ajude ali na nossa investigação, né. E a gestão de custo, a gente também vai falar um pouquinho das mudanças de custo em cada um dos pilares, em cada uma das features que nós temos novas. É importante também mencionar que durante o mês de agosto, nós vamos ter algumas outras sessões mais dedicadas, principalmente na parte de gestão de custo e de transformação dos dados, que é algo bem importante quando a gente fala de para realmente trazer a informação que é relevante para o seu cenário de uso, para o seu ambiente, a transformação dos dados no momento da ingestão, além, com certeza, da melhora do custo, né, do seu ambiente, mas também te ajuda a trazer, de fato, informação relevante, né. Então, tudo isso nós vamos ver hoje aqui. Então, começando com o Basic Logs, tá? Essa é uma feature, uma solução que foi apresentada no Sentinel, acredito ali em fevereiro, março desse ano. Até o momento, né, até então, a gente tinha apenas um modelo de tier, vamos dizer assim, quando você faz a ingestão dos logs no Sentinel, ele sempre vai para o Analytics Tier, que é o tier principal do Log Analytics, né? Tem um custo já prescrito lá, dependendo da sua região, né, que você está hospedando o Sentinel, tem um custo já definido dessa ingestão de dados, tudo mais, e esses logs você vai utilizar para a parte de detecção da ameaça, regras analíticas, né, toda essa parte de conseguir gerar ali alertas para o seu ambiente. O Basic Logs chegou justamente num modelo que a gente identificou bastante nos clientes, que a necessidade de ter logs para questões de auditoria ou de consultas, que é importante ali na hora de uma investigação, porém não são logs que são relevantes na hora da detecção da ameaça, então não tem um contexto de detecção, e sim mais de auditoria e busca ali enquanto você está fazendo uma investigação. Com isso, surgiu o Basic Logs, para trazer essa possibilidade de você fazer a ingestão desses logs pagando um custo reduzido. Aqui é importante mencionar que todos os custos a gente está colocando considerando a região East e West 2, tá? Então é importante que vocês validem a região que está o seu Sentinel, que o custo pode mudar um pouquinho, mas aqui a gente está falando de East e West 2. O preço para ingestão de Basic Logs vai para $1 por giga, né, diferente quando é um Analytics Tier comum, vai ser $2,50 por giga, então é um custo já bem mais reduzido, e ele é justamente focado nessa questão, né, de logs que você, de eventos e informações que você precisa trazer para o seu contexto de segurança, porque é importante para a sua auditoria, enfim, mas que não necessariamente são eventos que você vai utilizar ali na detecção de uma possível incidente, né? Aqui a gente colocou, inclusive, tem essa documentação que a gente vai compartilhar também, algumas recomendações de possíveis logs que podem fazer sentido para ser alterado para esse Basic Logs. Hoje a gente tem a lista das tabelas que a gente suporta para o Basic Logs, tá? Não são todas as tabelas que podem ser convergidas para Basic, isso é um ponto importante também, mas que aos poucos a gente vai ajustando e aumentando esse suporte.
Um ponto aqui importante de falar também, a disponibilidade dos dados ficam por 8 dias no modelo, vamos dizer assim, quente ali, né, onde você consegue trabalhar com os dados, porém, esse tempo de retenção pode ser ajustado e aumentado com a feature de archive, que a gente vai falar aqui também, tá? Então, a partir do momento que você ingere esses logs no Basic Logs, ele vai ficar ali por 8 dias, para você conseguir trabalhar com esses logs, e o archive você pode aumentar ali o tempo que você precisar até 7 anos, né, que é a feature de archive, tá? Então, e também, novamente, a gente vai ter uma sessão bem dedicada para falar desses pontos, tanto do Basic Logs, da transformação dos dados e do archive, tá? Em perguntas e respostas, esqueci de falar no começo, desculpa, Pri, só rapidinho. Podem ir mandando no chat, a gente vai respondendo, e também no final, que a gente não conseguir responder no chat, a gente traz. Pode falar, Pri. Só para adicionar, pessoal, quem é mais acostumado a esse mundo de monitoramento, né? A gente sabe que existem diversos tipos de literatura, em especial a SANS, que fala bastante da questão de realmente nem todos os logs possuem o seu nível de auxílio quando você está fazendo, por exemplo, a investigação, como a Jéssica bem falou. Então, existem priorizações, né? Quando a gente fala do mundo que a gente vive hoje, que a gente comentou agora no início da call, eu diria que, por exemplo, logs de endpoint são super valiosíssimos, né? Logs de segurança do Windows, nossa, nem se fala. Logs de identidade, outra coisa assim. Agora, quando você vê, por exemplo, logs, por exemplo, de network, poxa, você não vai ser a tua fonte primária realmente de investigação. Então, olha que bacana. Antes, a gente não tinha essa diferenciação, né? A gente tinha a questão do Analytics Log. Quando você pagava, vai, via de regra, esse preço que a Jéssica está comentando, de $2 e pouquinho por ingestão por giga. A gente está falando de redução de quase pela metade. Então, assim, é algo super bacana que a gente vem construindo aí, que eu acho que vale super a pena. Coloquei agora a documentação no chat. Quem quiser dar uma conferida, a gente vai conversando, tá bom? Valeu, Jéssica. Obrigada. Valeu, Pri. Boa. Bom, outro ponto essencial também que a gente observou aqui no ambiente, né, nos clientes, a necessidade cada vez mais, que é justamente a transformação dos logs para que vocês consigam ter a informação que de fato é relevante para o ambiente, né? Então, alguns logs a gente sabe, alguns modelos de dados possuem muita informação ali, até um overflow de informação, então é importante que a gente consiga filtrar os campos que realmente são necessários para os nossos casos de uso, conseguindo, assim, reduzir a quantidade, de fato, de gigas ali por dia que eu vou ingerir e, consequentemente, reduzindo o custo e também trazendo uma maior fidelidade da informação que, de fato, você precisa no seu ambiente, né? Então, a transformação dos dados é justamente esse ponto, onde você consegue utilizar regras de customização, onde você consegue definir, por exemplo, filtrar alguns campos que você quer remover daquela tabela, filtrar até possíveis colunas completas, assim, caso você queira, essa coluna aqui não faz sentido eu trazer, desse evento ID, por exemplo, eu não preciso. Também você consegue trabalhar com outro ponto que é bem importante, que é ofuscar dados confidenciais para privacidade e conformidade. Então, você também consegue fazer isso na transformação dos dados, onde você consegue levar dados confidenciais e que podem trazer ali possíveis dados pessoais, né, mas de uma forma que você ofusque esses dados para que eles não fiquem disponíveis ali na sua investigação. Adicionar enriquecimentos, então você pode trabalhar adicionando informações, fontes de dados diferentes naquela tabela que você está transformando. Então, por exemplo, eu estou usando uma tabela, eu estou trazendo uma informação através do custom, de uma tabela custom, mas eu quero agregar esse evento na tabela de security logs, né? Eu consigo fazer isso através do transformation logs também, tá? Para que a gente consiga agregar ali e enriquecer as informações, tá? Você também consegue fazer o ajuste ali do esquema dos seus eventos para que consiga atender a necessidade da informação, né, que a informação fique da forma que você precisa na hora do consumo. Então, a gente também vai ter uma sessão específica da transformação de logs, porque é algo bem
abrangente, né, onde a gente consegue fazer diversas customizações, e a gente, dentro dessa apresentação, vai ter algumas demos, tanto para reduzir os dados, fazer os filtros, quanto a parte de ofuscar as questões de privacidade e conformidade, tá? Para que vocês tenham uma visão de como isso pode realmente funcionar no ambiente real. A função de archive logs, até então, até março ali também desse ano, a gente tinha a função nativa do Log Analytics para você conseguir reter os logs até 2 anos, e caso você precisasse reter os logs mais do que isso, você precisava utilizar algumas ferramentas lá do Azure para fazer essa transição, né, enviar esses logs para um storage account, por exemplo, um blob storage, utilizando o Event Hub, enfim. Então, agregava muita administração ali, novas ferramentas, né, que você teria que agregar na sua solução, e uma complexidade maior ali da manutenção desses dados, né. Com o Archive Logs, a gente traz essa função para dentro do Log Analytics, né, para a função nativa, para a ferramenta nativa que o Sentinel já utiliza. Então, com isso, a gente consegue agora arquivar os dados por até 7 anos e por um custo também reduzido. Antes eram 10 centavos por giga mês, agora cai para 2 centavos giga mês. Um custo bem reduzido para que você consiga não precisar manter mais aquela infraestrutura, querendo ou não, aquela administração adicional que você tinha que fazer antes, né, para conseguir ali arquivar os seus logs. E outro ponto importante também é que como a gente não está removendo ou enviando esses logs para uma outra localidade, a pesquisa e o restore ficam muito mais fáceis, né, porque fica ali no mesmo lugar, querendo ou não, né, no mesmo ambiente. Então, a gente vai falar um pouco do search também, que ajuda muito nessa questão dos logs que estão arquivados, e você consegue restaurar também facilmente através da console esses logs, como eles já estão hoje, eles não saem em nenhum momento do Log Analytics, né, eles não saem do seu ambiente. Então, todo esse processo fica muito mais fácil e transparente, tá? Então, o Archive Logs vem justamente para agregar nesse ponto. E aqui a questão da pesquisa, então agora nós temos várias localidades, a gente tem o Basic Logs, Analytics Logs, Archive Logs, então são vários lugares lógicos diferentes que esses eventos podem estar. Como que eu consigo pesquisar de uma forma eficiente esses diferentes lugares, né? Então, através do search, né, da função do search que a gente tem já lá disponível no portal, que você consegue fazer essa pesquisa entre todos os tipos de tiers diferentes que nós temos hoje. É extremamente fácil de utilizar, a gente vai ver na demo, a experiência do usuário é bem simples, você basicamente vai conseguir ali realizar a busca de um termo em uma tabela, em um tempo específico, e no final ele vai te gerar, ao final dessa pesquisa, ele vai te gerar uma tabela onde você vai conseguir consumir esses dados e até poder trabalhar ali com outras tabelas, né? Então, fazendo possíveis joins, se você precisar, com outras tabelas, para que você consiga trazer mais relevância ali na sua pesquisa. Você consegue ir visualizando os dados de acordo com que a pesquisa está em andamento. Então, quando você executa uma query comum no Log Analytics, lá dentro do Sentinel, você precisa aguardar que a query execute até o final para que você veja o resultado. No Search, já é um pouco diferente. Você executa a gente chama de Search Job, e enquanto ele está executando e os resultados já estão aparecendo, você já consegue trabalhar com os resultados. Então, facilita ali, acelera esse processo. E em breve também a gente deve trazer outras fontes de dados com suporte ao search. Então, por exemplo, esses dados que foram colocados em outros blob storage através do ADX, né, que era a solução que a gente usava até então para archive, você também vai conseguir utilizar o search utilizando o search nessas fontes de dados também. Isso ainda está por vir, mas é legal da gente já falar, né, já saber. E a parte de investigação, os logs arquivados, né, então, através do search, você vai conseguir fazer gerar essa tabela, e após isso, caso você identifique que você precisa executar queries com mais, que exijam mais performance, ou que você queira realmente executar
que as suas regras analíticas trabalhem em cima daqueles dados, a nossa recomendação é que você faça o restore desses eventos, né? Você consegue fazer o restore também facilmente lá do portal do Azure, a gente já vai ver, e a partir disso, esses dados voltam a ficar disponíveis dentro do seu ambiente, né? Para que você consiga aí sim trabalhar com questões mais performáticas que necessitem ali de executar algum tipo de análise que precise de mais performance do seu ambiente, tá? Então, acredito que agora a gente vai para a demo. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui a gente tem um ambiente do Microsoft Sentinel, no nosso ambiente de demonstração. Aqui, do lado esquerdo, nós temos o Search, que é justamente a função que eu estava comentando. O Search atualmente está em Preview, que é basicamente a função onde a gente consegue buscar a questão de um determinado termo, numa determinada tabela, num determinado tempo. Então, com isso, você consegue buscar através desses diferentes tiers que a gente comentou até agora, né? Então, Basic Logs, o Analytics e o Archive, você consegue realizar a busca através dessa funcionalidade aqui. Aqui eu vou fazer uma busca do nosso servidor. Então, aqui o Search, atualmente, para você fazer via interface gráfica, tem duas formas, né, de você utilizar o Search. Via interface gráfica, que aí é dessa forma aqui, onde você vai pesquisar um termo. Um termo, quando eu falo, pode ser um IP, um nome de uma máquina, um nome de um usuário, por exemplo, tá? Você pode pesquisar isso. Caso você queira fazer algo mais complexo, onde você necessite customizar um pouco mais a query, aí a gente, por enquanto, é via API, tá? Então, você tem que fazer essa busca utilizando a API. Porém, aqui, por enquanto, a gente consegue fazer busca por termos. Então, aqui eu vou buscar o meu domain controller, né, do meu ambiente. Aqui eu vou definir o tempo, aqui a gente tem, a gente consegue customizar o tempo, né, o range ali que eu quero buscar na hora do search. Aqui eu vou deixar por 90 dias mesmo. E aqui é onde eu defino qual tabela que eu quero procurar. E aqui é legal que, claro, em 90 dias o dado ainda, por enquanto, vai estar dentro do meu Analytics Tier, mas ele vai buscar na tabela, independente de qual tier ela tiver, né? Se ela tiver no Analytics ou no Archive. Então, isso é um ponto relevante, né, de ser mencionado. Aqui, quando eu rodar um search, vocês vão ver que, basicamente, por trás do que ele está fazendo, ele está criando uma tabela, tá, enquanto eu executo esse search. E aqui embaixo, você já consegue ver também que o processo já está sendo iniciado, tá. Aqui você consegue ver a query, que no back-end está sendo executada, e também ele já vai mostrando possíveis resultados, tá, que já vão aparecendo para ele. Aqui eu já deixei, aqui eu tinha executado uma anteriormente, né, só para a gente já visualizar. Aqui, se eu for abrir aqui a busca que eu tinha feito anteriormente, hoje também, por trás do search, basicamente, é uma query também, né, que ele está executando, e aqui é onde você vai conseguir ver os resultados desse search que ele executou. Então, eu consigo ver tudo que está relacionado a essa máquina dentro da tabela de event, de security event, o que tem relacionado ao meu servidor, ao meu domain controller, e dentro desse tempo que eu coloquei de 90 dias, tá? Aqui a gente consegue também fazer algumas alterações, colocar, aqui ele está mostrando, por exemplo, do mais antigo para o mais novo, eu consigo colocar do mais novo para o mais antigo, e a partir agora, como eu tenho essa tabela disponível na minha lista de tabelas do Sentinel, eu consigo trabalhar com essa tabela, fazendo os joins que eu quiser com as outras informações que eu precisar. Tá? Então, eu consigo trabalhar com esses dados, já com esse resultado que eu tenho do search. Aqui, ainda vai estar em execução, em progresso, né? Então, de acordo com o que ele vai aparecendo aqui os resultados, eu já consigo, ó, tá vendo aqui, ele já me mostrou que eu já tenho 89 mil resultados, e eu já consigo clicar aqui e ver parcialmente os resultados, não preciso esperar terminar, tá, a busca. Aqui, em Restoration, então, por exemplo, vamos dizer que eu realizei o search, eu identifiquei que eu preciso realmente dessas informações de uma forma mais performática para conseguir executar uma análise mais avançada, né? Para restaurar, é bem simples, eu consigo clicar aqui e fazer o restore,
E aqui eu vou precisar definir o tempo, né, o range de tempo que eu quero fazer esse restore para o meu ambiente. Aqui eu seleciono a tabela, seleciono a data e vou conseguir realizar o restore via interface gráfica dessa forma, né. Aqui eu acredito que a gente já tinha um restore, algumas opções de restore que a gente já tinha feito. Então, aqui eu também consigo gerenciar os restores que eu já fiz. Então, por exemplo, eu executei o restore, já usei esse dado, já não preciso mais dele, eu consigo facilmente por aqui fazer a deleção dessa tabela, caso eu não precise mais, né. Então, para que você consiga administrar de uma forma bem mais fácil, todas essas novas features, né. Através dessa opção do search aqui, você tem acesso a todas essas informações muito fácil, tá. Outro ponto que eu também quero mostrar aqui é o nosso workbook, que ajuda bastante nessa gestão. Então, aqui dentro de workbooks, caso vocês não conheçam, workbooks são também funções, templates, né, que podem auxiliar ali na gestão do seu ambiente no dia a dia, são o que a gente chama out of box, né, então fazem parte do produto, não é nada que você tem que adicionar ou comprar de forma adicional. Aqui nós já temos alguns templates disponíveis, então você pode, por exemplo, nesse específico que eu quero mostrar, é o Archiving, Basic Logs e Retention, esse é o workbook. Então eu posso vir aqui em View Saved Workbook. Aqui é importante sempre manter a atenção, né, que você consegue definir a subscription workspace, então caso você tenha mais de um Sentinel, mais de um workspace no seu ambiente do Sentinel, é importante que você selecione a correta aqui. A questão de o tempo, né, que você quer avaliar esses dados. Aqui também é bem importante que você atualize os preços, refletindo a sua região, para que você tenha a informação correta. Com isso ajustado, aqui embaixo você consegue ter a visão de todas as suas tabelas no ambiente e como que está a configuração dessas tabelas hoje. Então, por exemplo, caso eu venha aqui e avalie todas as minhas tabelas, né, eu consigo ver quais tabelas estão no plano Analytics, que é o plano padrão, e quais estão no Basic. Então, por exemplo, caso eu clique aqui, Basic Logs, está carregando. Aqui no Basic Logs, eu consigo ver justamente algumas tabelas que já estão configuradas com o plano Basic, então elas estão naquela questão de pagando um valor reduzido, eu não consigo utilizar os dados dessa tabela para regras de detecção, porque justamente não é o objetivo, mas elas estão aqui disponíveis para minha análise, para as minhas buscas, caso eu necessite desses dados para auditoria conformidade. Elas estão com o período de retenção de 8 dias, aquele retenção padrão do Workspace, quando a gente fala de Basic Logs, porém, o archive dela, você pode ver que já está para 172 dias. Então, no total, eu vou ter esses dados disponíveis para minhas buscas e pesquisas por 180 dias. Por mais que a retenção inicial aqui seja de 8, o archive me traz essa possibilidade de eu manter esses dados por mais tempo. Tá? E como eu consigo ajustar isso de uma forma bem fácil? Eu clico aqui nessa tabela e logo aqui abaixo vai ter algumas opções. Tanto de eu desabilitar a questão do Basic Logs, se eu precisar, tá? Como também a questão de ajustar a retenção dessa tabela. Aqui também eu consigo ver a questão de estimativa, acredito que é porque essa tabela deve estar sem dados, mas ele também me traz uma estimativa de custo que eu posso ter nessa tabela. Deixa eu pegar essa aqui, por exemplo, para a gente dar uma olhada. Realmente não tem, mas quando a tabela tem dados, e como esse ambiente de laboratório, né, aqui realmente se eu ver tá sem dados, deixa eu selecionar nessa daqui que eu vejo que tem já aqui, agora sim. Então essa tabela aqui de fato tem informação nela, eu consigo ver, por exemplo, aqui eu ingerindo, né, na forma comum, eu vou pagar $1,30. Caso eu altere essa tabela para Basic, o custo cai drasticamente, né? Então, aqui, claro, é uma quantidade é uma tabela bem pequena, considerado no ambiente real de um cliente, mas é legal que você consegue ver uma possível estimativa aí de redução de custos, né? Caso você, de fato, altere essa tabela para Basic. Então, ele já traz essa informação aqui também, e facilmente eu consigo habilitar essa tabela para Basic por aqui, tá? Através do Workbook.
Aqui também eu consigo ver os dados, como que está a retenção, né, das minhas tabelas. Então, outro ponto importante, eu posso ter definições de retenções diferentes para cada tabela. Então, por exemplo, eu tenho alguma determinação que as informações do meu usuário eu preciso manter por mais de 3 anos, mas as informações de DNS, essas coisas, não tem essa necessidade. Aqui, como você pode ver, a parte de usuário, né, eu estou retendo por 900 dias no total, mas os eventos de DNS por 300 dias. Então, com isso, você consegue segmentar a sua retenção de acordo com sua necessidade de negócio, necessidade de caso de uso. E eu clicando na tabela aqui também, eu consigo facilmente ajustar o total de retenção por aqui, tá vendo? Então, aqui eu consigo definir a quantidade de retenção que eu quero para essa tabela, e clicando em Update Retenção, ele vai me mostrar o que basicamente ele está fazendo por trás, que é uma chamada na API, tá? Então, existe também a forma de fazer via API, caso você queira fazer sem utilizar o workbook, mas o workbook por trás, o que ele está fazendo é justamente a chamada na API com a alteração do tempo que você colocou aqui, tá? Então, aqui ele te dá uma visão geral de como está hoje e como que você quer ajustar, tá? Então, esse workbook, ele é bem importante nessa gestão, é bem válido, né, de vocês avaliarem aqui e testar e utilizarem ele, não tem custo adicional a utilização do workbook, é justamente para facilitar a administração dessas novas features que nós temos, tá? Legal. Aqui, voltando para o slide, então, só para finalizar essa questão do Basic Logs e da retenção e archive e tudo mais, é a questão de custos, né? Então, atualmente, as features, até então, né, o que nós tínhamos é o Analytics Tier, que oferece a parte de geração de alertas, então, caso os dados que você queira fazer a ingestão no Sentinel são dados relevantes na hora de gerar alertas, ele com certeza vai ser o Analytics Tier, com o custo aqui considerando o east-west, com o custo de $2,40 por giga, não tem nenhum custo adicional por query, e já tenho 90 dias inclusos de retenção gratuito, tá, na Workspace. Nas novas features, que basicamente aqui, Basic Logs, a funcionalidade de Custom Language, né, da nossa KQL é mais reduzida, como eu mostrei lá na hora do search, né, você não consegue fazer queries complexas, mas já via API você consegue ajustar um pouco melhor as buscas. Geração de alertas não suportados, justamente porque não é o objetivo desses eventos, né, esses eventos são mais para logs que façam sentido para retenção, auditoria e tudo mais das informações. 8 dias de retenção inclusos por padrão, podendo ser ajustadas para mais tempo com o archive, com a função do archive, e o custo da ingestão para $1 giga, tá? Aqui também um ponto importante de mencionar é a questão do custo por search query. Então, quando os seus dados estão em Basic Logs e você executa tanto um search job ou uma query no padrão ali do Log Analytics, tem um custo de 0,05 centavos, cents, né, em dólar, por gigas escaneados, tá? Então, é algo importante também de ser mencionado. Aqui, então, a diferença de retenção dos dados, né? Então, até então, nós tínhamos a opção de retenção dos dados, a princípio, por 90 dias inclusos, sem custo adicional, e até 2 anos por 10 centavos giga mês, né? Com a nova função de archive dentro do Log Analytics, você consegue reter de até 7 anos esses dados por um custo de 0,2 centavos, cents, gigas mês. Então, é uma redução bem grande, se você for avaliar a quantidade de gigas ali que você vai conseguir reter e por tempo que você vai conseguir reter, trazendo também uma menor complexidade na hora da gestão, tá, dos dados. Aqui também se aplica, tá, os dados que estão arquivados, também se aplica o custo do search job, como se aplica aqui no Basic. Então, quando você execute uma busca, vai ser considerado o custo de 0,05 cents por giga escaneado. E o restore também é quando você executa o restore, ele tem o custo de 10 gigas
10 centavos gigas o dia daquele giga que você fazer o restore, tá? Então, aqui, claro, todas as informações também tem na nossa documentação pública, que a gente também vai deixar disponível, mas é importante que vocês tenham a visibilidade disso, né? Bom, agora eu passo para a Pri falar um pouquinho para a gente de Big Data e a integração com Synapse. Tá. Vamos passar rapidamente, pessoal. Só estou preocupada realmente com o tempo. Como novidade, gostaria também de trazer para vocês que a gente fez agora tem alguns meses, na verdade foi anunciado no último Ignite, a integração bem... pode só voltar naquela do Synapse, Jéssica, por favor? Eu passei sem querer. Do Azure Synapse com o Microsoft Sentinel, tá? Qual que é o objetivo aqui? Bom, basicamente, qualquer cientista de dados que utiliza a plataforma da Azure, ele conhece o Azure Synapse, ele é um data warehouse, não é super performático. A ideia, a nossa provocação aqui, é por que não extrair conclusões, né, relacionadas à segurança em cima desses dados de Big Analytics, né? Então, veja, a gente está falando aqui de um Data Scientist drivado para SecOps, em cima de uma grande volumetria de dados que ele vai poder analisar através do Jupyter Notebooks, que é exatamente essa tela e esse print de tela que a Jéssica está mostrando, situações onde eu tenho, por exemplo, beacon, né, a comunicação aí reversa, por exemplo, com command control, anomalous behavior, qualquer tipo de classificação customizada que o cliente queira fazer, asset inventory, baseline, ou seja, trazer deduções, sim, relacionadas a contextos de cibersegurança, só que em cima desses dados, tá? Esses dados é importante que eu diga para vocês que ele não vai funcionar apenas para o que está na Azure, tá? Você pode definir diversos sets de multi-cloud data sets, tá? Então, basicamente, qualquer tipo de fonte de dados que se integre ao Azure Synapse, você consegue trazê-lo dentro de um contexto aí de Microsoft Sentinel, você consegue se utilizar desses templates de Jupyter Notebooks que estão disponíveis através dessa integração que ele vai fazer back-end com esse tipo de data warehouse e te trazer exatamente essas visualizações de cibersegurança. Tudo bom, pessoal? A gente vai deixar no chat mais detalhes a respeito dessa integração. Jéssica, pode passar, por favor? Como eu não podia deixar de falar para vocês, cada vez mais a gente está expandindo o número de conectores, então, basicamente, tem novos conectores todos os meses, não vai deixar de ser diferente nunca. A provocação que a gente quer fazer aqui é porque não é só um conector que, poxa, tem lá o parser e vai trazer, por exemplo, o dado e vai plotar dentro de uma tabela, não. Hoje em dia a gente está batendo muito na tecla de codeless connector, para quem ainda não está acostumado muito com esse termo, a gente tem dentro da plataforma do Azure do Microsoft Sentinel uma bladezinha, um ícone chamado Content Hub. Quando você vai dentro desse Content Hub, você tem lá uma série de novos conectores. Quando você busca, por exemplo, qualquer tipo de outro novo conector que não seja Microsoft, o que é interessante, pessoal? Vai te trazer, sim, numa primeira instância, o parser, o workbook, que é o que a Jéssica estava demonstrando, ou seja, um dashboard dinâmico bem bacana, super parecido aí quem está acostumado com Elastic. Regras de correlação, que a gente já traz para você baseado realmente nos top commons cenários de SOC que a gente vê, por exemplo, o teu EDR que não é da Microsoft, pô, quem é interessante correlacionar com esse cara? Certamente os logs de segurança do Windows, certamente os logs de identidade, certamente, ou seja, tem uma série de logs que a gente já sabe que aquilo ali não vai sair muito daquilo ali, não é? Então, regras de correlação, como eu estava dizendo para vocês, e o que é mais interessante, que remete lá no início da nossa conversa, a automação, pessoal. Uma vez que eu tenha qualquer tipo de alerta, um incidente baseado, por exemplo, nesse conector, o que é interessante? Poxa, de repente, por exemplo, no caso do EDR que eu estou falando para vocês, é interessante fazer o isolamento da máquina. Às vezes é interessante que eu consulte o patch, os níveis de patch que essa máquina possui, dentro de uma perspectiva de Threat Vulnerability Management, né? Às vezes é interessante, poxa, eu avisar, por exemplo, para o gerente do usuário que minimamente indica que foi comprometido de alguma forma, que aquilo ali tem algum tipo de alerta que está muito errado. Ou seja,
Isso para basicamente tudo. Então, assim, a gente está ampliando essa diversidade. Hoje em dia não é mais só o conector por si, mas é um conector contextualizado, tá? Então, a gente está cada vez mais expandindo esse número de conectores, como vocês podem ver nessa tabela. Tudo bem, pessoal? Pode passar, Jéssica. E, finalmente, o MITRE, né? Como a gente está falando aqui de segurança, de Security Analytics Platform, quem sou eu se eu não mencionasse a questão dos KPIs para o nosso time de segurança? KPIs é o nosso calcanhar de Aquiles. Além de MTTA, MTTR, poxa, quais são os tipos de indicadores que eu tenho que prover para o meu board para dizer que minimamente a gente está seguro. Não se trata só de falar sobre uma postura de cibersegurança, né? Mas é eu falar realmente com as rédeas da situação para dizer, cara, a gente tem cobertura de tantos por cento dentro do framework do MITRE. Seria interessante, quando eu considero, por exemplo, determinadas regras, analytics, ou hunting, ou novos conectores, eu amplio essa minha visibilidade de cobertura para, sei lá, 98%, 100% de todas as táticas aí que são cobertas, né? Então, para isso, a gente está trazendo esse framework integrado. Jéssica, você pode só abrir rapidinho, por favor, a console, que aí eu acho que vai ficar mais dinâmico para o pessoal visualizar, por gentileza. Muito obrigada. A Jéssica está acessando a console do Sentinel, pessoal, e aí dentro da console do Sentinel a gente vai acessar o Blade do MITRE, como eu estava falando para vocês. Vejam que dentro do Blade do MITRE ele já traz uma matrix, né? Uma matrix bem populadinha, dependendo do quanto de regra que você está utilizando. Ou seja, poxa, eu sei que eu já estou considerando, por exemplo, Quick Win, né? Eu já vou chamar aí as soluções da Microsoft que eu tenho. Dentro dessa perspectiva, o quanto de cobertura que eu tenho do MITRE? Eu já tenho de bate-pronto essa informação. Eu posso fazer uma busca lá em cima, como vocês estão vendo naquelas caixas de busca, a partir do momento que eu, por exemplo, sei o número específico da tática ou da técnica também do MITRE que está sendo utilizado, eu posso colocar o código T1018, por exemplo, ele vai trazer todos os tipos de ataque referente, por exemplo, àquela subcategoria. Não sei se o código estou inventando, mas enfim, essa é a ideia. Quando eu vou, por exemplo, na caixinha do meio, eu posso selecionar quais são os tipos de consulta que eu quero fazer realmente análise, né? Então, ele me dá esses tipos de visualizações. Ou, do lado, quando eu vou dentro do Simulated, ele me traz exatamente isso que eu estava falando para vocês. Olha só que legal. Se eu ampliar para considerar realmente as regras de template, o que era, por exemplo, 10, né, de cobertura, por exemplo, relacionado a Initial Access, poxa, vai se transformar em 30. Né? Só fazendo a ativação dessas regras de template que eu estou falando para vocês, tá? Se eu clicar em qualquer uma dessas caixinhas, clica aí, Jéssica, por favor. Ele vai me abrir essa breve descrição do lado direito. Caso eu queira entender melhor sobre o que é aquele tipo de técnica, eu posso clicar nesse botão do Hyperlink, exatamente. Quando eu clico, ele vai me abrir toda a plataforma lá do MITRE com as descrições, com as recomendações, com as sugestões de tipos de casos de uso para detecção, que você tem que utilizar realmente para fazer aquela cobertura daquela técnica, né? E vocês veem aí em Simulated Coverage, exatamente quantas regras e analíticas em caso simulado ela tem cobertura, quantas regras de hunting elas têm cobertura para aquele determinado tipo de técnica ou tática que eu acabei de selecionar. Quando eu clico em View, por favor, clique em View, Jéssica. Ele vai abrir exatamente naquela tela ou das consultas ou daquela tela de hunting que já está filtradinho, tá? Então, eu posso selecionar aí as regras que eu quero e aí torná-las regras ativas, tá? Deixa eu ver o que mais. É isso, né, Jéssica? Mais alguma observação em relação ao MITRE? É isso aí. Que através do Simulated, né, a gente realmente vai conseguir já usar os templates nativos do Sentinel para melhorar a postura, né, de segurança, com certeza. Exato. E só um detalhe para vocês, né, um sneak preview, assim, a gente está cada vez mais melhorando, então estejam antenados, daqui a
eu diria 2, 3 meses, vai haver mais novidades aí em relação a essa cobertura de Mitre Framework, tá? Pode seguir então, Jéssica. E aí, pessoal, só para a gente realmente finalizar, estou preocupada realmente com o tempo, as nossas provocações aqui e para onde nós estamos indo, tá? A nossa preocupação é cada vez mais trazer, eu acho que tinha até uma pergunta no chat, não só esse contexto de alerta, incidente, nossa, Priscila tentou 5 vezes entrar na conta dela e não conseguiu. Isso não me traz muito contexto, né? Cada vez mais a gente está falando de o time de cibersegurança ser drivado a dados. Dados, obviamente, que agreguem valor ao negócio. Eu tenho que saber, proativamente, numa fração de segundos, onde os dados que representam uma criticidade alta para a minha linha de negócios, onde eles estão? Nossa, eles estão na storage account da Azure. Não, eles estão no S3 Bucket da Amazon. Poxa, como é que eu olho realmente com carinho, que é necessário, quais são as regras de analíticas que eu tenho que aplicar a esses dados, independente do formato que eles estejam, tá? Ou casos de uso referente, por exemplo, a insider, né? Então, assim, que estejam vislumbrando aí dados em potenciais. Então, vejam, cada vez mais eu estou trazendo alguns exemplos, mas a gente está, em paralelo, trabalhando com integração com Azure Purview, tá? Com Microsoft Sentinel, isso aí é fantástico. Já traz de novo o que a gente estava falando, regra de correlação da dashboards ou workbooks, automações para esses casos. Então, infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas é outro assunto super bacana, tá? Antes a gente tinha 2 comunidades separadas, uma para XDR e o outro para Sentinel. A gente viu que não faz muito sentido ter 2 separadas, sendo que acaba tudo convergendo para um grande hub de segurança como o Microsoft Sentinel. Então, a gente criou uma comunidade centralizada no GitHub para CIEM e XDR, tá? Suporte para watchlist. Para quem não está acostumado, watchlist é a forma como nós chamamos grupamentos. Grupamentos que você vai poder utilizar, nossa, em diversos casos de uso. Então, você pode criar tags para utilizar, por exemplo, no que a gente também tem super bacana, que é o SOC Process Framework. Então, você consegue criar, por exemplo, tags para dizer como é que os incidentes eles vão ser categorizados em termos de níveis de severidade, ou quais são as ações que devem ser feitas, por exemplo, para cada um dos tipos de severidade do incidente, ou, por exemplo, o mais clássico, né, o mais bobinho, uma regra, por exemplo, para se aplicar um determinado nível de grupo de usuário, ou entidade específica, ou não, excluí-los através de para uma regra, por exemplo, de analíticas específicas. Isso são os watchlists, tá? Cada vez mais a gente está ampliando isso daí para comportar um número maior de watchlists em tamanho e em função, tá? Integração com SAP, antes a gente já tinha dito que tem essa integração já há algum tempo. Hoje em dia a gente tem um rastreio que é bem interessante, onde a gente é capaz de dizer basicamente tudo em relação ao teu usuário do SAP, tá? Então, a gente faz, através dessa integração, exatamente essa coleta de evidências e de análise comportamental, onde estão teus usuários do SAP, o que deve ser observado, quais são os workbooks que devem ser aplicados, quais são as automações e etc. Pessoal, respeitando o nosso tempo, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu deixo com a Jéssica aí o último slide, e é isso aí, obrigada pelo tempo de vocês. Vai lá, Jéssica. Obrigada, Pri. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu vi algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, e aí eu realmente fico o convite para... A gente vai ter uma sessão dedicada para falar sobre o Basic Logs e sobre a parte de retenção e transformação dos dados. Então, esse assunto a gente vai aprofundar e também trazer as atuais configurações que você pode fazer, as atuais definições que a gente tem para o Basic Logs e para o Search também. Que, de fato, são funções que estão em preview e que estão melhorando, né? Então, de fato, hoje elas têm algumas limitações, que é importante que a gente compartilhe. Mas aqui o que a gente queria chamar também para que vocês, o Sentinel tem, né, o Free Trial, que vocês conseguem habilitar, para que vocês consigam testar de forma gratuita todas essas funcionalidades que a gente compartilhou. Então, aqui fica o link, que a gente também vai colocar na documentação. Esse PPT vai ser compartilhado junto com a gravação, tudo isso, tá? Então, na nossa comunidade.
A gente vai compartilhar todas essas informações para que vocês consigam testar e, com certeza, compartilhar com a gente o que vocês estão achando, feedback. Esse é o canal, né, que a gente quer construir. Até então, a nossa comunidade as sessões eram todas em inglês, mas a gente quer justamente estreitar esse canal entre, né, o time, a comunidade da América Latina, por isso a gente está fazendo sessões em português e espanhol, para que vocês consigam também aproveitar esses conteúdos e compartilhar para a gente o que vocês estão achando da solução, porque a gente consiga melhorar, tá, a ferramenta. Então, aqui fica o convite para vocês testarem o trial, testar todas essas soluções que a gente compartilhou. O Content Hub, que a Pri comentou, que é realmente uma função, um hub de informações que você tem ali dentro do Sentinel, de soluções que agrega muito, né, os seus casos de uso. Então, ali a gente tem para diversos provedores, tá? Fiquem à vontade para olhar e identificar o que faz sentido para o seu caso de uso ou não. E aqui também a documentação do Microsoft Sentinel, que a gente vai compartilhar também, tá? A gente vai ter outras sessões em agosto, setembro, então fiquem ligados, acessem a nossa comunidade, do aka.ms/security community, tá? Que é a comunidade. Eu coloquei aqui no chat logo no início, para que vocês consigam acessar. As gravações também vão estar por lá. E eu só tenho a agradecer novamente a participação nessa primeira sessão em português da nossa comunidade, para muitas que estão por vir, tá? Muito obrigada a presença de todos e a gente se vê por aí.